Bom dia a todos, aqui Germano Medeiros, esse é o seu programa esportivo na marca da Cal. Agora estamos com um novo endereço e estamos transmitindo nosso programa pela Rádio Sapucaiense. Vamos então falar sobre o jogo de ontem, Grêmio e Juventude, e também após vamos falar sobre Fluminense e Internacional, o jogo que aconteceu no Beira-Rio, no qual o Fluminense ganhou por 2-0 do Inter. O Renato aí continua assustando os colorados, hein? Bom, vamos falar um pouco sobre o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio novamente teve polêmicas de arbitragem, né? Após a marcação daquele pênalti do goleiro do Juventude, que no meu ponto de vista foi pênalti, né? Ele, com o cotovelo, acaba acertando o rosto do Kahneman. Se fosse fora da área era falta. Como foi dentro da área, então foi marcado de forma correta o pênalti. Então o Grêmio abriu o placar, o Grêmio dominou as ações no primeiro tempo, teve bola na trave, teve defesa do goleiro. Logo em seguida o Juventude faz um gol, né? Faz um gol, e aí esse gol é anulado, teve a marcação, na verdade foi a marcação de um pênalti ali, né? E o VAR voltou, né? Que provavelmente seria o gol, o Juventude teria empatado o jogo. Mas aí teve a anulação do pênalti pelo VAR, porque o jogador ele estava impedido, né? Quando ele recebeu a bola ele estava impedido, então o impedimento vem antes da falta. Então foi anulado a marcação do pênalti, e após isso o Grêmio tem um contra-ataque, né? Logo em seguida tem um contra-ataque após a anulação desse pênalti, e o Kiki Oliveira faz 2-0, a bola é tocada para trás, fica dentro da área, ele consegue bater ali e fazer 2-0 o Grêmio. No segundo tempo, o Grêmio vem com as linhas mais baixas e deixando o Juventude jogar. E aí o Juventude parte para ações ativas, né? E o Grêmio numa ação mais reativa. O que aconteceu? O Juventude até teve algumas chances de gol, nada com muito perigo. Agora a gente vê que é o terceiro jogo do Grêmio sem tomar gol, né? Então o Mano Menezes conseguiu, nesse primeiro momento, sanar esse problema do Grêmio, da defesa do Grêmio, que tomava muito gol. Todo jogo a gente já sabia que o jogo começava 1-0 para o adversário, porque o Grêmio ia tomar um gol. Não importa se o Grêmio ia ganhar de 3-1, 2-1, mas o Grêmio iria tomar um gol. E agora não. Agora o Mano Menezes conseguiu fazer a defesa jogar de uma forma mais compactada, e o Grêmio vem tendo uma ascendência na melhora do seu futebol. O jogo da Sul-Americana, que foi no meio da semana, Grêmio e o Deportivo Luquenho, foi muito ruim, muito abaixo. O Grêmio ganhou de 1-0, ficou em segundo lugar na Copa Sul-Americana, mas se classificou, vai para uma repescagem, né? Que é os playoffs ali contra o Alianza Lima, né? Que é o time onde joga o Barcos e o antigo centroavante Guerreiro do Internacional, que teve a passagem aqui também pelo Corinthians, tá jogando no Alianza Lima. Então vai ser uma repescagem, né? Grêmio e Alianza Lima, quem ganhar vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Voltando ao jogo do Grêmio, além dessa questão desse pênalti marcado, teve bastante reclamação do Juventude em questão de arbitragem. Eu acho que teve um lance ou dois ali que a interpretação poderia ser de um cartão ali pro pessoal do Juventude, né, que estava um pouco mais aguerrido, né, um pouco mais agressivo, tentando buscar o placar, mas o jogo terminou 2-0. Após isso vamos falar dos próximos jogos de Grêmio e Internacional. O jogo do Grêmio foi às 4 horas da tarde em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. No estádio Beira-Rio tivemos o jogo, reencontro do Renato aí contra o Internacional e Fluminense. O que aconteceu? O Internacional jogou um futebol muito aquém do que estava acostumado, pouquíssimas chances de gol. O Fluminense liderou todas as tentativas de gol, todas as jogadas. O Fluminense estava muito mais com vontade de ganhar o jogo, e foi o que aconteceu, né? O Fluminense acabou fazendo 1-0, isso aos 30
do primeiro tempo. E aos 30 do segundo tempo, o Fluminense conseguiu fazer 2-0 no Internacional. Eu vou pedir aqui para nossa mesa conectar o Wi-Fi aqui. E no sábado, né, esse jogo aí terminou, o Internacional teve a classificação, né, durante a semana, jogou contra o Bahia, fez um baita enfrentamento contra o Bahia. O Bahia abriu o placar e o Bahia abrindo o placar, o Inter estava sendo eliminado da Libertadores e o Internacional conseguiu empatar o jogo e virar o jogo no final. Logo em seguida, 30 segundos depois do gol do Bahia, o Internacional conseguiu empatar o jogo no Beira-Rio. E aos 40 do segundo tempo, o Inter faz 2-1, vira o jogo e aí se classifica para Libertadores, aí ainda com o resultado paralelo que teve de Nacional e Atlético Nacional, o Inter acabou se tornando líder do grupo. E o Inter então tá no pote 1, né? O primeiro jogo aí define, ele vai conseguir jogar em casa contra na próxima fase da Libertadores da América. Então o Internacional segue na Libertadores, foi para as oitavas de final, se classificou como primeiro do grupo, isso dá uma vantagem para ele nos próximos jogos, e o Grêmio passou para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O Grêmio teve uma eliminação na semana passada, né, num jogo que ficou 0-0 contra o CSA. O Grêmio não conseguiu romper o ferrolho que o CSA fez. O Grêmio teve um gol anulado, teve uma falta num gol que o Grêmio fez, né? O Grêmio ia levar a partida para os pênaltis, então o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. E agora está com a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Após isso, vamos passar os próximos jogos para vocês. Mas no sábado à tarde, a gente teve o grande jogo que foi a final da Champions League do PSG contra a Inter de Milão. Um jogo simplesmente espetacular, no qual o treinador Luiz, né, que já foi campeão uma vez foi campeão com o Barcelona, né? E aí após isso ele teve a perda da filha dele, né? Então foi bem emocionante até, né? Porque a torcida do PSG fez uma bandeira enorme com a última foto e o PSG fez um grande enfrentamento. O PSG, a partir da compra, né, que o milionário árabe comprou o clube, o PSG vem há 10 anos tentando ser campeão da Champions League. Ele já tem a hegemonia na França, no qual os clubes que eram mais ganhadores ali, Lyon, Olympique de Marseille, Saint-Étienne, o Rennes, não conseguem mais fazer esse enfrentamento, né? O próprio Lille ali na França tinha um futebol equilibrado, mas não conseguem mais, né, desempenhar um futebol competitivo. Na França, nos últimos anos, todos os últimos anos, até com certa antecedência de 3 ou 4 rodadas, o PSG vem se sagrando campeão do campeonato francês. O PSG foi campeão da Copa da França e alcançou a tríplice coroa com o título da Champions League. E agora, né, a partir da semana que vem já tem o Super Mundial, que é a junção, né? Vai ser tipo uma Copa do Mundo, não tem mais o Mundial de Clubes, que era todo ano. Vai ter esse Super Mundial, que é a junção dos clubes que vem ganhando Champions League e Libertadores durante esses 4 anos e se enfrentam nesse Super Mundial. O PSG conseguiu uma vitória de 5-0. Foi um jogo, uma aula de futebol, com paciência, aproveitando os contra-ataques, aproveitando as chances de gol. Eu acredito que foi a pior partida da Inter de Milão na Champions League. A Inter de Milão não conseguiu, não aconteceu. Teve apenas uma chance de gol, mas quando o jogo já estava 3-0, aí teve um toque de cabeça por cima do gol, mas nunca ameaçou o título do PSG. Nunca ameaçou de forma nenhuma o título do PSG. O PSG, com 20 minutos de jogo, já estava ganhando de 2-0. O Hakimi, né, fez o primeiro gol aos 12.
E aí aos 20 Doué num contra-ataque fez 2-0. E aí no segundo tempo, aos 63, num outro contra-ataque, o Doué fez 3-0 e aí acabou, né? Aí acabou após aí aos 73 e aos 83, 2 contra-ataques e o PSG alcançou o placar de 5-0 e foi campeão da Champions League. Para vocês terem noção, o PSG deu 23 chutes a gol contra apenas 8 da Inter de Milão. O goleiro da Inter de Milão é um goleiro muito bom. É um goleiro muito bom. Para vocês verem, foi 23 chutes e 8 chutes a gol. Dos 8 chutes a gol que a Inter de Milão deu, ela fez 5 gols. Então é um aproveitamento simplesmente 70%. Foi simplesmente uma aula de futebol do PSG nessa final de sábado que aconteceu às 4 horas da tarde. A escalação do PSG era Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. No meio campo jogavam com Neves, Vitinha e o Fabian Ruiz. O ponta direita era Doué, Dembélé bem no centralizado como centroavante e o Kvaratskhelia, um nome bem estranho aqui, era o ponteiro direito. A Inter de Milão jogou com Sommer, baita goleiro, né? Eu acredito que uma grande temporada, fez várias defesas, a Inter de Milão só chegou à final por causa dele. Jogou com Pazar, Acerbi, Bastoni, no meio campo de Marco, também com Calhono, Barella, Dumfries, no ataque Thuram e o Lautaro Martinez, que é o grande atacante ali junto com o Thuram dessa Inter de Milão. A Inter de Milão jogou num 3-5-2 e o PSG jogou num 4-3-3. Então é o primeiro título que o PSG conquista da Champions League, mas a Inter de Milão já tem 2 títulos da Champions League. Então agora vamos ver a rodada do Campeonato Brasileiro de ontem. Após eu vou passar para vocês aí. Conference League ganhou o Chelsea e já vou passar para vocês quem ganhou a Europa League, né? Que a final também foi com 2 times da Europa. E esse é o seu programa Na Marca da Cal, que agora é transmitido pela Rádio Sapucaiense. Então seu programa será toda segunda-feira a partir do meio-dia e vamos estar aqui falando de Sapucaiense, falando de Grêmio, falando de Internacional, falando de Juventude e falando de Caxias. Vamos trazer todas as informações dos principais times aqui do Rio Grande do Sul, mas lembrando que o nosso objetivo como um programa de rádio esportivo de Sapucaia do Sul é trazer muitas informações para vocês sobre o Sapucaiense. Na Europa League, Tottenham venceu o Manchester United por 1-0 e sagrou-se campeão da Europa League. O gol do Johnson no primeiro tempo. O Tottenham também fazia algum tempo que não ganhava, né? E conseguiu. O Chelsea ganhou a Conference League num jogo de 4-1 sobre o Betis. O Betis chegou com uma campanha bem consistente através do Antony, né? Que tá jogando um bom futebol. E a grande notícia que temos agora aí, já falando por questão de futebol internacional, é que o Carlo Ancelotti, que era treinador do Real Madrid, foi contratado pela seleção brasileira. Então, como a gente teve algumas semanas que não teve o programa Na Marca da Cal, a gente está trazendo todas essas informações agora para vocês e teremos boletins diários durante a semana que vão ser informações sobre o que está acontecendo. Agora nós vamos olhar ali
a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada completa de ontem, com os jogos que aconteceram ontem e também aconteceram no sábado. E vamos ver quais são os jogos que encerram a rodada. Na rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro, Flamengo, tá? O Flamengo teve uma vitória de 5-0, tá? O Flamengo ontem fez o enfrentamento contra o Fortaleza e ganhou de 5-0 do Fortaleza. Uma baita goleada aí que o Flamengo alcançou, uma superioridade muito grande, né? E os outros jogos foram então, no sábado, Bahia ganhou de 2-1 do São Paulo, lá na Fonte Nova, em Salvador. Vasco da Gama e Bragantino também se enfrentaram no sábado, porém o Bragantino perdeu, o Bragantino ganhou do Vasco da Gama no São Januário, no Rio de Janeiro. Então o Vasco perdeu um jogo em casa, a situação do Vasco está bem complicada, o Vasco provavelmente, né, é um dos grandes candidatos ao rebaixamento esse ano no Campeonato Brasileiro, da Série A. O Mirassol ganhou do Sport Recife. Sport Recife é o último colocado. E quem diria, né? O Reinaldo que fez o gol. O Reinaldo já fez 6 gols aí no Campeonato Brasileiro. É o 6º gol pelo Mirassol. E o Mirassol aí no Grêmio não prestava. E lá no Mirassol tá jogando bola, né? Enfim. Tivemos ali também Juventude e Grêmio. Grêmio 2-0. Santos e Botafogo. Botafogo 1-0 no Santos. Botafogo 1-0 no Santos. Com aquele... com a expulsão do Neymar, né? Neymar já tinha cartão amarelo, aí fez o gol de mão. E acabou sendo expulso. O jogo do Flamengo, tivemos também Ceará 0. Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro ganhou de 1-0 do Ceará. Teve um jogador expulso, mas conseguiu manter o placar mesmo jogando fora de casa. Ceará é um time bem complicado de se jogar lá no estádio deles, mas o Atlético Mineiro conseguiu pontuar e é muito importante. Corinthians e Vitória. O Corinthians está passando por uma grave crise, questões de salários que não estão sendo pagos, premiações que não estão sendo pagas. O Corinthians aí está sendo investigado porque teve dinheiro desviado para a facção, e isso já é, né, documentado ali, questão pela Polícia Federal, que foram investigar o dinheiro, e o dinheiro do Corinthians foi parar em conta de facção criminosa do estado de São Paulo. Então o Corinthians ficou 0-0, vamos acompanhar os próximos desenrolares, né, dessa situação do Corinthians, que está aí, né, com o ex-presidente aí, eu acho que possivelmente vai ter até preso, né. Uma situação bem triste do Corinthians nessa questão, né, na questão do futebol. Teve um empate ali, mas vem apresentando um bom futebol nas outras competições. O Cruzeiro surpreendeu, ganhou do Palmeiras de 2-1, fez 2 gols muito rápido no primeiro tempo. Aí após o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo, porém o Palmeiras não conseguiu reverter, e dos últimos 4 jogos o Palmeiras teve 3 derrotas, né? Então tá bem complicado. Só que o Abel Ferreira é um treinador com N títulos, né? E dificilmente vai balançar no cargo, dificilmente vai ser trocado. O Internacional daí fechou a rodada com a derrota para o Fluminense. Teremos agora, né, dia 4, né, agora na quarta-feira, a rodada do Brasileirão, a rodada 10 do Campeonato Brasileiro, que vai ter Botafogo e Ceará, que é um jogo atrasado. E aí vai ter os jogos que foram adiados, né? Que Sport Recife e Flamengo não tem data não tem data para ser realizado. Fluminense e Ceará, Palmeiras e Juventude. Aí após isso teremos jogos lá no dia 12, que vai ser Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional, São Paulo e Vasco. Teremos agora a parada, né? E a parada, e após, né, vai ter horários a definir, que vai ser um mês, que é a parada pro Super Mundial, né, no qual o Fluminense vai estar participando, por ter sido campeão da Libertadores. Vai estar lá o PSG, e o PSG também quer ganhar esse título, né, porque nunca ganhou o Campeonato Mundial de Clubes. Então a gente vai estar acompanhando toda essa situação. Acompanhamos ontem a final da Libertadores de futsal.
no qual o Magnus perdeu de 3-1 para a equipe do Peñarol. O Magnus é um time que estava tendo uma hegemonia, né, muito grande na questão do futsal, junto ali com o Joinville, junto com a CBF. A CBF é a grande detentora de título da competição da Libertadores de futsal. E ontem tivemos a final, no qual o Magnus perdeu por 3-1 e ficou com o vice-campeonato da Libertadores de futsal. Nós iremos com o tempo acompanhar a Liga de Futsal, que está acontecendo já. Temos a Liga de Futsal. Temos Campeonato Brasileiro Feminino, que também iremos trazer todos os jogos a cada programa. E periodicamente, esporadicamente, vai vir algum convidado para falar sobre futebol. Algum jogador, algum ex-jogador, algum treinador, algum ex-treinador, que vai vir para cá para conversar de futebol conosco, ou outros convidados que sejam jornalistas, comentaristas esportivos, para falar sobre futebol. Vamos agora falar sobre o nosso patrocinador, GTM Guarda Tática Móvel. São rondas preventivas com auxílio de câmeras de monitoramento por apenas R$ 39,90. Venha conhecer essa empresa, que é a empresa que mais investe na sua segurança e tem um crescimento muito grande aqui na região metropolitana. Atendemos desde Canoas a São Leopoldo, passando por Esteio, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha, Gravataí. São as cidades que estamos atendendo neste momento. Quer vir empreender, quer vir conhecer esse projeto? Se você é empresário e gostaria também de atuar na área da segurança, vem conversar com a gente, que a gente tem um projeto legal de daqui a pouco abrir uma filial e você se tornar o nosso sócio aqui, se torne sócio da GTM, abra uma filial na sua cidade e trabalhe com monitoramento eletrônico também na sua cidade. Se tiver interesse, venha conhecer o nosso projeto, venha conversar conosco, e a GTM então é o patrocinador oficial do nosso programa Na Marca da Cal, com o apresentador, que aqui vos fala, Germano Medeiros. Vamos falar agora sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, dos jogos que já aconteceram e dos jogos que estão para acontecer. Tivemos jogos da Série B no dia de ontem, né? E o início da rodada foi no sábado e o encerramento é hoje. Também está na 10ª rodada o Campeonato Brasileiro da Série B, no qual tivemos Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto 1-1, Vila Nova e Novo Horizontino 1-0, Coritiba 2, Avaí 0. O Coritiba vem jogando bem, aí provavelmente vai conseguir o acesso novamente para a Série A. Atlético Goianiense e Goiás, 2-1 para o Goiás. Atlético do Mato Grosso e Cuiabá, o clássico deles ali, Cuiabá 2-0. Operário e Atlético Paranaense 2-2, um jogo bacana entre Operário e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem também fazendo uma boa campanha, provavelmente irá se classificar, mas tem apresentado algumas dificuldades, né? O Atlético Paranaense, que foi um time que sempre estava jogando entre os principais do Campeonato Brasileiro, disputando as principais competições, aí com Libertadores e etc., agora vem amargando uma Série B. O time CRB enfrentou o Remo, ganhou por 2-0. Volta Redonda ganhou de 1-0 do América Mineiro. Hoje, às 19 horas, teremos Chapecoense e Amazonas. Esse clube do Amazonas é um clube novo, mas tem um investimento muito forte lá do estado do Amazonas. Então, para vocês verem que se o estado, se o município, através de lei de incentivo, incentivam o futebol, realmente dá certo. Como tivemos aqui em Sapucaia, no tempo ali 2008, 2007, 2009, as grandes campanhas do Sapucaense, porque tinham um incentivo municipal legal, e agora tem também, né? Então estão tentando de alguma forma trazer o Sapucaense aos seus tempos áureos novamente. E encerrando a jogada de hoje, às 21 horas, terá Paysandu e Criciúma. Logo mais, antes de encerrar o programa,
eu trago a classificação para você da Série A, Série B e também Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C que nós temos o nosso representante aqui do Rio Grande do Sul, que é a Ser Caxias. E a Ser Caxias vem fazendo uma grande campanha na Série C e provavelmente conseguirá o acesso para a Série B do ano que vem e quiçá então realizar um sonho, né? Que seria ter o Caxias na Série A do Campeonato Brasileiro daqui a uns anos. Aí você, torcedor gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, imagina Grêmio Internacional, Juventude e Caxias na Série A do Campeonato Brasileiro, seria um grande feito, seria espetacular para todos nós aqui gaúchos. Porém, para isso, né, precisamos torcer que o Juventude se mantenha na Série A, né? Porque o Juventude vem tendo muitos tropeços. As campanhas do Juventude, né, as partidas ultimamente, o Juventude não vem conseguindo ganhar nem no seu próprio estádio, está tendo bastante dificuldade até jogando em Caxias, mas vamos aguardar para acompanhar os próximos jogos e ver se o Juventude consegue ter uma melhora na sua campanha. Vamos agora falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, ver qual foi os jogos que teve, ver o que aconteceu na Série C do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Os jogos da... Vamos ver qual é a rodada. A Série B está a Série C está na sua 7ª rodada, de 19. São menos, e aí depois tem um quadrangular, né? Os classificados jogam um quadrangular para ver quem vai ter o acesso. CSA 0, Confiança 0. CSA é um time de Série C e o Grêmio conseguiu ser desclassificado para o CSA. Pelo amor de Deus, né? Enfim, vamos falar aqui, ó. Náutico e Ponte Preta. Ponte Preta 1-0. Londrina e ABC 1-1. Itabaiana e Caxias. Itabaiana ganhou de 2-1, hein? Itabaiana ganhou de 2-1 do Caxias. Caxias vem tendo uma boa campanha. Logo mais vamos falar sobre a classificação. Botafogo da Paraíba e Retrô. 1-0 pro Botafogo da Paraíba. O Retrô tá bem, hein? Tá nas oitavas da Copa do Brasil. Ipiranga 1. Itombense 0. Ituano 0. Floresta 0. Anápolis 1. Maringá também 1. Brusque 1. São Bernardo 0. Guarani e Figueirense 0-0. Na 8ª rodada tivemos ABC 0, Náutico 0, Retrô 0, Guarani 2, Floresta 1, Itabaiana 0, Caxias 4, Londrina 2, baita jogo do Caxias, que foi no sábado. Confiança 4, Brusque 1, Tombense 1, Anápolis 0, Figueirense 1, Botafogo da Paraíba 0, Maringá e Ituano 1-1, e encerrando a rodada da Série C, 8ª rodada da Série C, Ponte Preta e Ipiranga hoje, e São Bernardo e CSA. Então, para você aqui do Rio Grande do Sul, quer torcer pelos clubes gaúchos, vamos acompanhar às 19h30 o jogo da Ponte Preta com o Ipiranga de Erechim, que faz bons enfrentamentos em casa. Vamos aproveitar agora que estamos falando de Série C de Campeonato Brasileiro e já vamos para a classificação. Líder da Série C, Ponte Preta com 16 pontos. Em segundo lugar, Caxias com 15. Brusque com 14. Londrina com 13. Esses seriam aí os principais candidatos ao acesso à Série B. Após, em quinto lugar, vem o Maringá com 13. Ituano com 12. Floresta com 12. São Bernardo com 12. Ipiranga com 10 em nono lugar, CSA com 10 em décimo, Tombense com 10 em 11º. 12º Náutico com 9 pontos, Botafogo da Paraíba com 9 pontos, Figueirense com 9 pontos, o ABC com 9 pontos, Guarani, aí já é o 16º com 8, Itabaiana com 7, Retrô com 7, Confiança com 7 e Anápolis com 6. É o lanterna do campeonato.
Vamos agora para a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora então à classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Já falamos sobre os jogos, já falamos sobre as rodadas e agora vamos falar sobre a classificação. Na Série B temos Goiás com 23 pontos, Coritiba com 19, Novo Horizontino com 19, Cuiabá com 18 pontos. CRB 18 pontos, Remo em sexto com 17, Vila Nova com 16, Avaí com 16, Operário com 14 e, pasmem, Atlético Paranaense está em 10º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Temos também Chapecoense com 13, América Mineiro com 13, Ferroviária com 12, Atlético Goianiense com 11 em 14º, 15º é o Volta Redonda, 15º é o Volta Redonda com 10, Botafogo da Paraíba com 9, sem açúcar, por favor. Amazonas com é o 17º, né? Já tá na zona de rebaixamento, mas eu acredito que o Amazonas não caia, tá? O Amazonas tem 7 pontos, Atlético tem 6, Criciúma apenas 6 pontos. Criciúma tá passando por enormes dificuldades na Série B do campeonato, com risco aí de rebaixamento para a Série C. Paysandu é o último, não teve nenhuma vitória até agora o Paysandu. Muito obrigado. Apenas 4 pontos. Então, o que acontece aqui, ó? Provavelmente, tá? Aqui, Germano Medeiros, o que eu acredito? Goiás e Curitiba vão subir. E os próximos candidatos, ó, escuta o que eu vou falar. Por mais que o Atlético Paranaense esteja jogando um futebolzinho lá, teve uma fase, eu acredito que o Atlético Paranaense é um dos principais candidatos a subir. E o Cuiabá, eu não acredito que vá se manter ali. Eu acredito em Atlético Paranaense, eu acredito que o Operário e o Avaí são capazes de fazer uma campanha melhor para alcançar o acesso. Então, Goiás e Curitiba, eu acredito que vão conseguir o acesso. Aí os próximos times vai ficar entre Cuiabá, Operário, Atlético, talvez o Vila Nova e o Avaí ali. Os demais clubes eu não acredito que consigam o acesso para a Série A. Vamos agora falar de classificação de Série A, onde o que acontece? A gente vê que muitos times que estão disputando Copa do Brasil, estão disputando Libertadores, estão disputando Copa Sul-Americana, a campanha e a classificação no Campeonato Brasileiro, ela não é tão boa. Mas vamos falar agora. Líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo, 24 pontos. Quem está surpreendendo? Quem está surpreendendo é o Cruzeiro. Cruzeiro é o segundo colocado com 23 pontos. Cruzeiro passou por uma fase de reestruturação quando o clube estava com o Ronaldo, porque o Ronaldo determinou que o salário base, isso eu acho que é o que deve ser, né? Porque não tem como, aí tem jogador recebendo 2 milhões por mês, né? Então o Ronaldo tinha uma questão salarial de de até 150 mil reais. Então o Cruzeiro passou por uma reestruturação, passou por um pagamento de dívidas, e aí teve um torcedor do Cruzeiro, um grande empresário, que comprou a SAF do Cruzeiro e agora está fazendo investimentos muito mais altos, e o Cruzeiro voltou a ter um futebol mais encaixado, mas fez uma troca de todos aqueles medalhões que o Cruzeiro tinha, e agora o Cruzeiro está aí em segundo lugar no Campeonato Brasileiro com 23 pontos. Eu acredito que o Cruzeiro vai se manter ali? Não, não acredito que o Cruzeiro vai se manter. Eu acredito que Bragantino vai conseguir ter uma boa campanha nesse ano no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Palmeiras provavelmente vai ser um dos grandes candidatos a título. Fluminense, eu acredito que não se mantenha também na briga. O que eu vou te dizer ali? O que nós temos de cavalo paraguaio? Nós temos o Bahia com 18 pontos em sexto lugar. Nós temos o Mirassol com 17 pontos em sétimo lugar, que são times que não acredito que vão manter essa campanha. Daí nós temos o Atlético Mineiro com 17 em oitavo, Botafogo com 15, Ceará com 15 em décimo. Aí na segunda parte já vem
Corinthians com 11 pontos, Corinthians vem tendo dificuldades. Próximo enfrentamento é o Corinthians com 15 e o Grêmio com 15, então é um jogo de 6 pontos. Porque se eu ganho do Corinthians, eu subo 3 e evito que o Corinthians suba 3. Então é um enfrentamento direto para lutar por essa 11ª colocação, Grêmio e Corinthians. Mas para vocês verem, o Grêmio está em 12º com 15 pontos. Mas se ganhar, vai a 18. Quem tem 18 é o Bahia, que é sexto. Então, é uma vitória ali, tu já começa a lutar lá em cima. Fora o Flamengo, que está com 24 pontos, fica bem embolado até o Bahia, que tem 18. São apenas 6 pontos ali até a liderança. E acredito que o Grêmio ele vai melhorar muito, e claro, todos os outros times vão melhorar muito, a partir do momento que tem essa parada, né? Tem essa parada do Campeonato Brasileiro para o Super Mundial. Então os times vão ter um mês aí para fazer uma nova pré-temporada, né? Uma temporada intermediária aí, que é o tempo para treinar e melhorar a sua o seu rendimento, né? Eu acredito que o Mano Menezes vai ter tempo para melhorar o futebol do Grêmio, tanto quanto o Internacional com o Roger, para melhorar o futebol do Roger. Vamos chegando agora a 12h51 e esse é o seu programa Na Marca da Cal, aqui pela Rádio Sapucaiense. Continuando falando, Grêmio está em 12º, seria o último classificado aí para a Sul-Americana. São Paulo 12 pontos, Internacional com 11 pontos, porém o Internacional está aí classificado para as oitavas da Libertadores. Como eu acredito que o Internacional vai tentar priorizar a Libertadores, priorizar a Copa do Brasil, que é onde o Internacional tem mais chances de alcançar um título, porque está há quase 15 anos sem um título de expressão. O último título que o Internacional ganhou é o Campeonato Gaúcho. Então, para tentar ganhar um título de expressão, o Inter vai priorizar a Libertadores e priorizar a Copa do Brasil. Logo mais vamos falar dos próximos enfrentamentos de cada um. Vasco da Gama está em 15º lugar com 10 pontos. Vitória com 10 pontos em 16º. E quem abre a zona de rebaixamento é o Fortaleza com 10 pontos, Juventude com 8, Santos com 8 e Sport Recife com 3. O Sport Recife em 10 jogos não alcançou nenhuma vitória. Então eu acredito, Sport Recife, grande candidato a rebaixamento. Juventude, Santos, Fortaleza, Vitória e Vasco da Gama. Esses 5 clubes vão disputar as outras 3 vagas para o rebaixamento. Eu não acredito que o Fortaleza caia. Também não acredito que o Juventude caia. O Santos também é um grande clube, dificilmente vai cair. Mas a gente tem que entender que o Santos está tendo muita dificuldade. Essa questão do Neymar, o Neymar não consegue jogar e tal. Então pode acontecer que será o rebaixamento do Santos aí, o primeiro rebaixamento da história do Santos numa Série B de Campeonato Brasileiro aí. O Fortaleza tá tendo bastante dificuldade com o Vojvoda, então provavelmente aí terá uma troca de treinador em breve. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Espanhol, o Barcelona se sagrou campeão. E vamos no Campeonato Inglês, Manchester City. No Campeonato Francês, o PSG. Então vamos agora falar sobre os próximos jogos de Grêmio Internacional por Copa do Brasil, que é por Copa Sul-Americana, que o Grêmio já vai enfrentar o Aliança Lima, né? Então já é um jogo que nós sabemos o enfrentamento de playoff, e o Internacional está aguardando o sorteio para os próximos enfrentamentos. Esse é o seu programa esportivo Na Marca da Cal, seu apresentador Germano Medeiros, pela Rádio Sapucaiense. Hoje é o nosso primeiro programa aqui na Rádio Sapucaiense, mas será todas as segunda-feira ao meio-dia. Vamos trazer informações do esporte de Sapucaia, Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, todos os campeonatos de futebol profissional iremos trazer para cá. Vamos trazer também informações sobre futebol europeu, informações sobre Liga Nacional de Futsal e também
sobre outros esportes do município de Sapucaia do Sul. Tem o pessoal do Exército, né, ganhou o campeonato municipal de repartições públicas. O time do Exército se sagrou campeão, né? E vamos acompanhar também os próximos campeonatos de futebol amador do município de Sapucaia do Sul e também de futebol profissional, que daí é através do Sapucaiense. O Sapucaiense está com o time sub-20, fez um enfrentamento contra um time que está jogando na divisão de acesso, agora não me lembro o nome do time, mas é Vida alguma coisa, Esporte Vida, se eu não me engano é esse o nome do clube. O Sapucaiense fez um enfrentamento com eles, o jogo foi empate. O Sapucaiense está com o sub-15 bem competitivo, o sub-12 do Sapucaiense também está bem competitivo. Quer se tornar um apoiador do Grêmio Esportivo Sapucaiense? Procure a bilheteria do clube, procure a secretaria do clube, procure o clube no Instagram, e a partir de R$20 por mês você se torna um apoiador do Grêmio Esportivo Sapucaiense. Venha ajudar o Sapucaiense a se tornar, a trazer o seu tempo áureo novamente, a ter o Sapucaiense jogando uma série A de Campeonato Gaúcho, jogando quem sabe uma série D, jogando uma Copa do Brasil como já teve. Sapucaiense já enfrentou times como Ponte Preta. Então vamos trazer novamente o Sapucaiense ao seu tempo áureo do futebol. Vamos chegando agora ao final do programa. Vamos falar mais uma vez sobre o nosso patrocinador master, que é a GTM Guarda Tática Móvel. Rondas preventivas com auxílio de cercamento eletrônico por câmeras de segurança a partir de R$ 39,90. Não conhece a GTM ainda? Venha conhecer, procure no Instagram GTM Segurança ou no Facebook GTM. Também tem o seu número de contato, que é 994 26 5613, ou procure até mesmo no Google por GTM Guarda Tática Móvel. Vamos agora fazer o encerramento do programa. Eu agradeço a todos os ouvintes e até segunda-feira que vem. Hoje, exclusivamente, não terá o De Frente com Germano a partir das 8 horas da noite, por questões pessoais que temos para resolver. Mas na segunda-feira teremos o Na Marca da Cal de meio-dia e a partir das 20 horas o programa De Frente com Germano, que é o seu podcast de segurança de Sapucaia do Sul. Um forte abraço, ótima segunda-feira e uma ótima semana!